Olá, no vídeo anterior eu falei que a comunicação positiva e relacionamento construtivo constituem os fundamentos de uma nova linguagem e devem ser utilizadas pelo mediador nas audiências de mediação ou de conciliação. Claro que você também pode aplicar estas técnicas no dia a dia para resolver seus conflitos. Bom, e como ter uma comunicação positiva? Primeiro, adote uma escuta ativa, ou seja, aprenda que as pessoas precisam dizer o que sentem. A melhor comunicação é aquela que reconhece a necessidade do outro em se expressar. Em vez de conselhos, sermões, escute com toda a atenção o que está sendo falado e sentido pelo outro. Somente pessoas que se sentem verdadeiramente ouvidas estarão dispostas a ouvir o que você tem a dizer a elas. Segundo, construa a empatia. Receba o outro gentilmente, é o que chamamos de rapport. Deixe-o à vontade. Para isso, antes de tudo, você deve se libertar dos preconceitos. Preconceitos são autoritários e geram a antipatia. Pessoas que aprendem a respeitar diferenças são capazes de se libertar dos preconceitos e estereótipos. O preconceituoso se apega às suas verdades e condena o que é diferente. A empatia se estabelece entre pessoas que se veem, se aceitam, se respeitam como seres humanos com todas as suas diferenças. Terceiro, aprenda a perguntar. Em vez de acusar, pergunte. Perguntar esclarece. A pergunta lhe protege contra a pressa de julgar o outro. Através da pergunta, você ajuda a outra pessoa a entender melhor o seu próprio problema. As perguntas podem ser fechadas, quando se busca uma resposta tipo sim ou não. Podem ser dirigidas, quando se quer um esclarecimento de um detalhe específico do problema. Ou podem ser abertas para um esclarecimento amplo do assunto, para fazer a pessoa falar. 4. Estabeleça a igualdade na comunicação. Fale claramente, mas respeite o igual direito do outro de falar. Após escutar ativamente o que as partes têm a dizer, estabeleça uma comunicação em que ambos respeitem o direito um do outro de se expressar. Adote uma comunicação de mão dupla. Mediadores que falam sem perceber que as partes não estão mais a fim de ouvir, comunicam-se negativamente. Quinto, adote a linguagem eu. Quando fizer alguma crítica sobre o comportamento de alguém, use a primeira pessoa. Exemplo: em minha opinião, isso poderia ter sido feito de outra forma. O que você acha? Essa forma de comunicação evita que você fale pelo outro. Nunca deve dizer você não deveria ter feito isso ou aquilo. Fale por você. Nunca diga pelo outro. Diga eu. Eu penso que isso deveria ter feito da seguinte forma. A linguagem eu evita que a outra pessoa se sinta invadida ou julgada por você, e o mediador não pode julgar. Sexto, seja claro no que diz. A comunicação positiva não é bajulação. Ser claro é ser assertivo, dizer sim ou dizer não, com todas as letras. Com gentileza deve-se dizer não ao comportamento imoral, ilegal ou injusto. Quem não sabe dizer não, também não sabe dizer sim. O bonzinho não é confiável. Ele quer ser agradável para levar vantagem em tudo. Comunicação positiva se baseia em princípios éticos e não no desejo de simplesmente agradar qualquer das partes. Bom, e para um relacionamento construtivo? Primeiro, separe o problema pessoal do problema material. Quando o conflito for pessoal e ao mesmo tempo material, aprenda a separar o problema pessoal do problema material. Primeiro enfoque o problema pessoal, a relação propriamente dita. Somente após restaurar a relação entre as partes é que elas estarão aptas a cuidar do problema material, ou seja, dos bens
ou os direitos envolvidos. Segundo, passe para o outro lado. Diante do conflito, esteja consciente que nós, seres humanos, percebemos os fatos do mundo de modo incompleto e imperfeito. Isso porque a mente humana tende a optar e fixar uma posição. Procure sair da sua posição e se coloque no lugar do outro para perceber as razões do problema. Isso ajudará a descobrir o interesse comum que está sendo protegido pela parte. É o que chamamos de iceberg, porque o verdadeiro problema fica sempre submerso. Terceiro, não reaja. Ao sofrer uma acusação injusta, dê tempo, respire fundo e depois repita o que a pessoa diz, pedindo para explicar melhor. Quem reage se escraviza ao comportamento alheio. Quem reage, revida ou rompe sempre em função do que o outro fez ou disse, torna-se escravo. Proteja-se contra a reação reformulando a ofensa. Quem reformula sai do jogo da reação e recria a comunicação. Reformula-se parafraseando ou perguntando. Parafrasear é repetir o que o outro diz com suas próprias palavras. Exemplo: entendi que você disse que eu era mentiroso. Foi isso mesmo que você disse? Eu só não entendi porque você acha que sou mentiroso. Ao reformular, você cria a oportunidade para que a parte volte a praticar a comunicação mais adequada, ou até mesmo que se retrate diante de você. Quarto, nunca ameace. Ameaça é um jogo de poder. Ao ameaçar, você está obrigando a parte a provar que é mais poderosa que você. Em vez de uma solução de ganhos mútuos, que é o ganha-ganha da mediação, você transforma em um jogo de ganha e perde quando você ameaça. Vai-se do conflito ao confronto e até mesmo à violência. Às vezes cabe sim advertir a parte para os riscos que ela está correndo, com base em dados de realidade, evidentemente. Mas nunca em tom de ameaça, nunca. Por exemplo, você pode dizer, olha, pesquisas do Conselho Nacional de Justiça indicam que um processo em média dura cerca de 8 anos. Então, caso não se esforcem para a tentativa de um acordo, vocês podem passar anos litigando sobre esse problema. Penso que isso seria ruim para ambas as partes. Viu só? Alertar é diferente de ameaçar. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Tem muito mais no próximo vídeo. Acompanhe. Abraço a todos.